Foi. Olá, essa gravação é referente ao terceiro encontro da terceira edição do LabPed, Laboratório Pedagógico de Experiências Educativas, Aprendizagens Visíveis, Ensino de Ciências e Pedagogia Decolonial, que é um evento de extensão vinculado ao curso de Pedagogia, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no campus Farroupilha. Eu sou a professora Elisângela Caldas e hoje temos a satisfação de receber no LabPed a professora Flávia, que abordará a temática A Experiência, aspectos pedagógicos e epistemológicos. Então, a professora Flávia vai trazer na sua fala o conceito de experiência em Dewey, o exercício da experiência interdisciplinar e o trabalho disciplinar na escola, e como os docentes enfrentam os desafios do trabalho interdisciplinar e quais são as estratégias possíveis. Então, boa noite, professora Flávia. Antes de começar a tua fala, eu vou aproveitar esse momento para fazer uma breve apresentação do teu currículo. Vou começar dizendo algo que você sempre gosta de trazer para os teus estudantes, né? É que a professora Flávia Maria Teixeira dos Santos foi professora na educação básica por 13 anos, professora de primeiro e segundo graus. Então, eu costumo dizer que a Flávia é gente como a gente, porque já esteve, né, no ensino fundamental e no ensino médio. E desde 2001 atua na educação superior, com experiência na docência, na pesquisa e na extensão. É titular da Faculdade de Educação, da FACED, na URGS. É licenciada em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Formiga, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fez pós-doutorado no Instituto de Educação da Universidade de Londres. Foi coordenadora da Coordenadoria das Licenciaturas da URGS. Também coordenou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e o Programa de Licenciaturas Internacionais, né, da CAPES, na URGS. É coeditora da revista Investigações e Ensino de Ciências, e seus interesses de pesquisa concentram-se na formação de professores, dinâmica das interações, interações discursivas em sala de aula e ensino e aprendizagem em Química. Então, Flávia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre essa temática, e a palavra está contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quando forem assistir essa gravação, eu quero agradecer, então, ao grupo do laboratório do IFE-RS, na pessoa da Elisângela, né, pela parceria, pelo momento da gente poder conversar um pouco sobre alguns elementos teóricos, mas também da experiência em relação à formação de professores. E é sempre um prazer, né, a gente poder estar próximo dos professores. Eu tenho uma dificuldade com a ausência de interatividade, então eu devo ficar olhando para a cara para a fotinho aqui da Elisângela na tentativa de encontrar o interlocutor, né? No sentido de que aula sem interlocutor não é aula, né? Isso talvez me falte um treino para atriz, ou para lidar com a câmera, né? Não ia poder ser atriz de telenovela, por exemplo, pela ausência da plateia, talvez do teatro, mas não da TV. Mas, enfim, então eu quero fazer esse agradecimento, trazer essa discussão hoje no sentido de a gente conseguir conversar e se aproximar um pouco mais das questões que os professores da educação básica enfrentam, né? Certamente eu tenho bastante orgulho da minha trajetória acadêmica na universidade, mas eu tenho mais ainda da experiência docente na educação básica. Eu acredito piamente que para a gente poder pensar sobre alguma coisa e falar sobre alguma coisa, em algum momento a gente tem que ter vivenciado essa coisa, né? Faz parte do processo da experiência, né? Que é um dos conceitos que a gente vai tratar aqui, e é por isso, então, que isso vai sempre marcar a minha fala. Eu vou compartilhar uma apresentação.
que parece que está com um problema para ser compartilhada. E olha que eu já tinha treinado cancelar isso aqui. Vamos ver aqui. Uma hora ela aparece. Uma hora ela aparece. É um problema aqui do computador. Achou? Abrir. F5. Sim. Vai ser aquela questão que a gente sempre tem, né? E eu não consigo olhar para a apresentação ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que fazer um jogo aqui de ir e vir, né? Vocês estão... Eu espero que esteja dando para ver. Está dando para ver já? Tá sim, tá sim. Tá ok. Então, tá. Espera aí que eu vou só tentar ver como é que eu posso... Devo estar apresentando isso aqui. Voltei. Tá, entendi. Sim. Isso é quando o ensaio não funciona. Compartilha. Agora acho que vai. Vou deixar no F5 e, se for o caso, eu retorno ali na tela maior. Bem, então, a discussão que havia me sido colocada pela Elisângela era para tratar um pouco de questões interdisciplinares e falar um pouco também sobre interdisciplinaridade. Eu acho que também havia uma demanda que eu não vou tratar tanto assim, que é a questão da epistemologia, né? Mas depois a gente pode tentar discutir isso em algum outro momento. A temática que eu estou selecionando para falar, que eu selecionei para falar, tem a ver com o trabalho que a gente desenvolve na formação de professores de ciências naturais, lá na Faculdade de Educação, que, né, é uma unidade da URGS. E a temática é a experiência interdisciplinar e os desafios dos professores. E aí, dos professores da educação básica e da educação superior também. Quais são os tópicos, né, que vão orientar um pouco essa apresentação? O conceito de experiência em Dewey, no trabalho de John Dewey, que teve uma grande importância no desenvolvimento da educação brasileira e principalmente do processo de democratização da educação brasileira. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O exercício da experiência interdisciplinar e o trabalho disciplinar na escola, e como os docentes enfrentam os desafios do trabalho interdisciplinar e quais são as estratégias possíveis. Talvez haja alguns problemas, já identifiquei alguns aqui, porque eu traduzi do espanhol para o português, eu estou transitando, e aí acho que nesse processo algumas coisas foram comidas, já vi 2 palavras erradinhas. Então, vocês, por favor, relevem esses problemas aqui, depois eu vou corrigir. Bem, para a gente situar um pouco o conceito de experiência, a gente tem que retomar uma coisa que, certamente, as alunas da pedagogia, que tiveram disciplinas sobre a história da educação brasileira e sobre processo de desenvolvimento da educação nacional, certamente já estudaram, falaram, ouviram falar bastante sobre a Escola Nova. A Escola Nova teve uma importância muito grande no Brasil, né, a partir da década de 30, pelo trabalho de uma série de pensadores, vamos chamar assim. Dá para citar alguns, aí na foto de óculos está o Fernando Pessoa, ao lado dele está o Lourenço Filho, está o Fernando de Azevedo do lado esquerdo, o Lourenço Filho do lado direito, e o Anísio Teixeira está bem no centro ali, né, com aquele óculos redondinho. Então, esse seria um grupo de profissionais, de um conjunto de profissionais, que em algum momento compartilharam dentro da educação nacional um ideário escolonovista. O que principalmente se colocava na ideia do escolonovismo? Seria uma transformação daquela escola
tradicional, daquela escola elitista, focada numa educação privada, numa educação basicamente religiosa, né? Dos jesuítas, no Rio Grande do Sul, foi extremamente importante, foram extremamente importantes os jesuítas, os luteranos, os lasallistas, né? E quase todo o processo de escolarização, de alguma forma no Brasil, e aí quem tem um grande estudo sobre história da educação nacional é o Fernando de Azevedo, certamente os estudantes ou as pessoas que cursaram cursos de pedagogia têm um maior domínio sobre esse processo histórico, e essas pessoas tinham uma perspectiva de transformação da educação nacional, que rompesse com essas abordagens tradicionais, muito focadas em grupos religiosos, numa matriz de educação privada ou de educação privada assistencialista, né, no sentido de formar padres, formar missionários, etc. E todo esse movimento escolonovista, ele foi inspirado no movimento que também estava acontecendo nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos o movimento de democratização da escola básica, ou da escola, foi promovido por John Dewey, né? O John Dewey, então, ele é situado ali entre 1859 e 1952, mas todos os escolonovistas brasileiros, né, são posteriores, traduziram, por exemplo, grande parte dos trabalhos de Dewey traduzidos para o português, e essas traduções foram feitas pelo Fernando de Azevedo e pelo Anísio Teixeira. Então, quando o movimento, eles se chamavam pioneiros da educação democrática no país, quando esse movimento surge no Brasil, e ele foi muito importante, porque ele promoveu, sim, a democratização da educação nacional. Eu até, às vezes, brinco, né, que eu sou um pouco fruto disso, porque eu entrei na educação básica na década de 70, e o processo de democratização da escola estava ocorrendo, estava acontecendo. Eu fui fazer o ginásio porque o ginásio tinha se tornado público, e tinha se tornado público no bojo desse ideário de democratização da escola pública. Democratização essa baseada em ideários americanos, de uma democratização que também aconteceu lá em meados do século XX, que vai acontecer no Brasil já na segunda metade do século XX, mas que produziu uma expansão não só na educação no Brasil, mas também em questões econômicas, políticas, sociais, no processo de urbanização, processo de progresso industrial e econômico. Então, é quase uma era de ouro, né, onde ideários de democratização da escola básica promovem transformações. Então, a importância de John Dewey e de alguns dos conceitos que eu vou trazer dele, tem nascedouro nos Estados Unidos, mas se espalha pelo mundo. No Brasil, se manifesta lá a Escola Nova por meio dos pioneiros da educação democrática, que é esse conjunto de pessoas ou de pensadores. Bem, quais eram essas crenças escolonovistas? Ou seja, o que essas crenças introduziam de novo, né? A gente pode pensar no que era a escola religiosa do final do século XVIII, início do século XIX, início do século XX, que era uma escola fundamentada na aprendizagem ou decorar um conjunto de conceitos, de utilizar esses conceitos, de responder, né? Tinha uma questão no Brasil muito grande, de erudita, né? De se saber os poemas de cor e assim por diante. A ideia escolonovista, ela tem ela traz um contraponto a isso.
ela vai dizer que uma educação é o elemento verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade democrática, que respeite as diversidades, a individualidade do sujeito e que torna esse sujeito capaz de refletir sobre essa sociedade e de se inserir nela. Então, não basta trazer um ideário democrático em que todos têm direitos, se o todos não têm as mesmas condições de atuação nesse âmbito democrático. E é a educação que vai garantir essa homogeneidade ou esse nivelamento das condições de atuação social dos indivíduos. A educação democrática, ela deve estar sustentada no indivíduo integrado à democracia, ou seja, um cidadão atuante democraticamente. E ela não pode ser uma preparação para a vida, uma preparação para o futuro. Ela é a própria vida, né? E aí a gente vê o quanto ainda a gente, às vezes, tem no discurso dessa ideia de que a educação é para o futuro, né? Então, você estuda uma determinada equação do segundo grau na perspectiva de que algum dia você vai precisar disso. Essa concepção linear ou essa concepção hierárquica de conceitos, de aprendizagens, ela não prevê que a educação é para a vida do sujeito, é para instrumentar o sujeito para uma atuação democrática na sociedade. Nesse sentido, se é numa perspectiva da educação democrática, o eixo norteador da vida experiência, ou seja, da atuação do sujeito na experiência democrática, é a aprendizagem, fazendo com que a escola tenha a função de propiciar uma construção permanente da experiência e da aprendizagem dentro da vida. A gente poderia até ler essa vida neste momento, eu acho, porque esse conceito no próprio Dewey é um conceito muito amplo, a gente poderia fazer uma tradução dessa vida para o seu contexto de atuação social, para o seu contexto de atuação democrática, né? A educação teria uma função de democratização ao igualar as oportunidades dos cidadãos. Ou seja, democracia prevê igualdade enquanto cidadão. Se eu tenho cidadãos incapazes de realizar uma leitura crítica da sua própria vida, efetivamente, eu não tenho oportunidades iguais. Então, o início do processo não deve se dar... Aliás, o início do processo até pode se dar pelo direito ao voto, mas ele vem antes disso. Ele vem pela garantia de dar a todos as mesmas oportunidades de compreensão do mundo. E isso, na teoria de Dewey, vai se dar pela experiência. Nós já ouvimos muito falar sobre preceitos da Escola Nova e sobre preceitos do Dewey, né? Se a gente pegar a lei LDB de 1971, que é bem no bojo de toda essa discussão, um dos grandes motes de discussão da LDB de 1971, a 5692, era aprender a aprender. Esse termo, assim, aprender a aprender, ainda está muito no nosso discurso. Um outro chavão, que também está muito vinculado ao escolonovismo, a essa perspectiva, é o aprender fazendo. Nos Estados Unidos, o termo mais usado é hands-on, né? Ou seja, mão na massa, é fazer. Esses preceitos, que a gente ouviu muito falar deles, e talvez a gente nem situe eles tão bem assim, na perspectiva da experiência ou na perspectiva do Dewey, ele foi usado por muitos outros autores. Aqui eu trouxe duas falas que talvez a gente use mais, porque são mais próximas no tempo, né? Do Perrenot, né? Que vai dizer que exatamente essa perspectiva, né? Que para desenvolver as competências, e a ideia de competências em Perrenot é forte, né? É um dos
teóricos ou dos alicerces do conceito de desenvolvimento de competências, que é, inclusive, muito criticado por um campo da educação. Nós não vamos entrar nessas polêmicas, mas a ideia de competências para ele é forte, e ele vai dizer que, para poder desenvolver, antes de tudo, é preciso trabalhar por problemas e por projetos. É preciso propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, a completá-los, a mobilizá-los nesse sentido. Ensinar deveria consistir em conceber, encaixar e regular situações de aprendizagem segundo princípios pedagógicos ativos e construtivistas. Para os professores adeptos de uma visão construtivista, interacionista, a aprendizagem, trabalhar no desenvolvimento de competência não é uma ruptura. Pelo contrário, é aprender a aprender, ou é aprender realizando as tarefas, projetos, problemas e assim por diante. Um outro autor que também é mais contemporâneo e também é muito lido no Brasil é o César Cole, e ele vai dizer, né, que a finalidade última do nosso trabalho enquanto intervenção pedagógica, enquanto profissionais, é contribuir para que o aluno desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas, numa ampla gama de situações. É aquela ação do aluno que promove o processo de aprender a aprender. Então, essas ideias, elas são ideias essencialmente do momento escolonovista, vamos colocar assim, elas nascem em Dewey, mas elas foram sendo trabalhadas por outros autores, então a gente pode colocar como ideias escolonovistas, que não aconteceu só no Brasil, promoveu a expansão da educação pública pelo mundo. Então, todos esses conceitos que eu estou situando lá em Dewey, que eu estou trazendo para o escolonovismo aqui no Brasil, também está presente pelo mundo afora e ainda está presente no nosso discurso, no nosso trabalho em relação a pensar como é que a escola pode deixar de ser uma escola tradicional. A gente se impressiona, né? Se a gente localiza os estudos de Dewey no início do século XX, e nós já estamos no século XXI, não mais no início, né? Nós já estamos um pouco adiantados, e grande parte dessas premissas ainda não estão completamente implementadas na escola. Eu às vezes fico um pouco preocupada com isso, mas não vamos mexer com a preocupação agora. Vamos dar sequência na discussão e a gente depois retoma nessa questão da preocupação. Bem, em termos filosóficos, ou em termos de opções filosóficas, o Dewey vai se basear na ideia do pragmatismo, né? E na perspectiva do pragmatismo, o pensamento ele não tem uma função outra que não seja aquela de gerar crenças. E que uma crença não é um conceito. Uma crença é uma regra de ação, na análise do Peirce. Então, a ideia do pragmatismo é que todo pensamento tem, por finalidade, uma ação. Não existe crenças com bases exclusivamente lógicas, mas a atividade do pensamento estava subordinada ao objetivo da ação. Portanto, a pragmática, a instrumentação e a ação são o fim último do processo de desenvolvimento cognitivo do sujeito, né? Para a eleição de uma crença, não se pode basear-se na razão. O indivíduo tem o direito e o dever de eleger a crença que melhor responda às exigências da vida prática. Então, para o pragmatismo, o conceito de um objeto se identifica com seus efeitos práticos concebíveis, expressando uma visão dinâmica da inteligência. Ele
ele agregou à ideia do instrumentalismo uma visão um pouquinho particular do pragmatismo, que colocava centralidade no valor instrumental do conhecimento. O conhecimento serve para resolver situações problemáticas reais que o sujeito experimenta. Então, se eu quero desenvolver o conhecimento, eu tenho que colocar situações reais, hands-on, para que o sujeito resolva experientemente ou experiencie, né? E, nesse sentido, que ele possa desenvolver, então, o seu pensamento. Há dois conceitos que estavam presentes no instrumentalismo e que, por hora, ou às vezes voltam, né? Um deles é a ideia de comunidade de investigação. Quantos de nós, e ainda hoje, né, a gente tem muita gente trabalhando sobre esse conceito, da ideia de trabalhar conjuntamente na investigação, de pensar que lidar com algumas situações da experiência humana envolvem sujeitos focados na resolução dessa experiência. E que a experiência, ela não se encerra, ela é um contínuo. É a partir do conjunto de experiências que eu vivenciei que eu consigo ampliar meu escopo de experienciação. É uma alternativa, né, para esses autores, a concepções racionalistas e transcendentais que existiam naquele momento histórico do final do século XIX e início do século XX. Então, o instrumentalismo e o pragmatismo vêm numa tentativa de superar modelos vigentes na sua época. Para Dewey, a validade de uma teoria, ela deveria ser determinada mediante o exame prático de suas consequências, que surgem a partir do seu emprego. As ideias somente têm importância na medida em que servem de instrumentos para a resolução de problemas reais. Ou seja, o estudo de conceitos fora do seu nível de aplicabilidade ou fora de contextos reais não fariam sentido na estrutura conceitual elaborada por Dewey e no conjunto de tratamentos pedagógicos que ele propõe. E aí, só para dizer, ele tem pelo menos 80 livros escritos, onde toda essa relação entre desenvolvimento de experiência para o desenvolvimento do conhecimento na resolução de situações reais é que vão promover estados democráticos nas sociedades. E é muito interessante se apropriar desse conjunto teórico, mesmo que haja críticos à abordagem, ou pelo menos ao que foi proposto a partir da abordagem historicamente. O objetivo da gente retomar esses conceitos é porque eu acho que esses conceitos, eles têm um âmbito de validade muito robusto, muito potente para o que a gente pode fazer na nossa escola, na nossa sala de aula. Bem, de acordo com Dewey, o pensamento é um instrumento, tanto nos adultos quanto nas crianças. E ele é destinado a resolver situações problemáticas. O pensamento, ele é pragmático, né? Ele vem para resolver problemas da experiência. Efetivamente, eu posso trazer outros teóricos para discutir que o pensamento é uma construção humana, não só para questões da experiência. Posso fazer esse tipo de discussão e usar outros teóricos. Mas, para que se a gente pretende pensar na construção do pensamento, me parece que Dewey nos dá uma boa chave de compreensão. O conhecimento é precisamente a acumulação de informação que resultou dos problemas que eu resolvi, que resultou das experiências que eu resolvi. Então, se eu quero
produzir conhecimento, não basta eu ensinar conceitos. É importante que esses conceitos estejam sendo vivenciados nas experiências que eu promovo ou nas experiências que eu disponibilizo para os meus estudantes. Ele destacava a importância do elemento ativo e impulsivo da criança na aprendizagem. No entanto, enfatizava a necessidade de combinar uma abordagem ativa, ou seja, hands-on, centrada nas habilidades infantis e na abordagem social do processo educativo. Então, eu quero sim que o meu aluno se envolva nas atividades, realize as experiências, tenho que estar observando quais são as habilidades que essa criança, ou adolescente, ou adulto consiga realizar, e eu não posso perder de vista que esse processo se dá, sim, numa perspectiva social, porque a democracia não se constrói sozinha. A democracia se dá, ou a perspectiva de construção se dá no conjunto. Então, a importância desses diferentes elementos. Alguns vão dizer, bem, há influências piagetianas? Certamente. Há influências vigotskianas? Acho que muito pouca, em termos do trabalho de Vygotsky. Mas há, sim, uma preocupação social. Lembrem-se que o próprio Dewey lutava, e é um dos ícones da esquerda americana, né, que lutava contra toda uma abordagem da direita americana. E não vamos entrar na questão da história dos republicanos ou qualquer coisa com relação a isso, mas é só para dizer que ele se colocava à esquerda ou centro-esquerda, né? Tanto que ele é um pensador de esquerda e centro-esquerda. O pensamento, portanto, é visto como uma ferramenta fundamental para lidar com os desafios que surgem nas atividades do cotidiano. Então, quanto mais eu produzir desafios, quanto mais as atividades que eu promovo contribuem no sentido de desafiar esse estudante, promover que ele se envolva na atividade, mais pensamento eu estou produzindo. Na educação, a ideia de experiência e educação, né? Estou trazendo alguns excertos também aqui. Os conceitos, para nós, professores, são muito caros. A gente ensina conceitos, né? A gente vai lá e passa no quadro. D é igual a M sobre V. Densidade é a relação entre massa sobre volume. Então, a gente tem muito foco na ideia de conceitos. Só que o Jim vai dizer uma coisa um pouquinho diferente. Os conceitos podem ser importantes na ciência, mas não necessariamente na educação, porque o fato de que a ciência ela se consolida por meio de uma estrutura conceitual não necessariamente quer dizer que eu vou aprender a partir do momento que eu aprendo conceitos. Pelo contrário, é a partir do momento que eu lido na experiência com esses conceitos que eu posso ir transformando eles. Mesmo porque os conceitos são sempre provisórios, estão sempre relacionados a um determinado lugar, a uma determinada circunstância. Né? Ou seja, os conceitos são construídos a partir da resolução dos problemas. Então, o fundamental, se eu quero desenvolver pensamento, não são os conceitos, mas sim a experiência. E Dewey também sustentava uma visão dinâmica da experiência. Preciso tomar água? Que era uma questão relacionada à interação do ser vivo com seu meio físico e social. Não apenas uma questão do conhecimento. Tá, a experiência produz conhecimento, mas não é só isso que a experiência produz. Ela é baseada em conexões e interações.
e continuidades, e envolvem um processo permanente de reflexão e inferência. Para Dee, uma experiência e o pensamento não são termos opostos, pois ambos se reforçam mutuamente. O pensamento e a razão são procedimentos intencionais para transformar um estado de indeterminação, ou seja, uma situação não compreendida, num estado harmônico e ordenado, e possivelmente um pouco mais compreendido. Bem, como método, e aí a gente, talvez a gente se sinta um pouco mais confortável, enquanto método, ele vai dizer que a lógica adquire um valor instrumental e operacional e forma uma teoria de busca ou método de investigação. Toda investigação parte de uma situação problemática. Ou seja, toda experiência que eu vou promover deve partir de uma situação problemática de incerteza. Ou incerteza real, ou pelo menos desconhecimento de parte do processo. É o primeiro momento da busca que permite estabelecer uma ideia ou solução. O segundo momento é o desenvolvimento dessa conjectura, ou seja, é a compreensão daquela situação, intelectualização daquele problema. O terceiro momento seria a experimentação, no qual eu tenho um conjunto de hipóteses que seriam testadas para averiguar a adequação da solução que eu estou propondo. Um quarto momento seria a reelaboração intelectual das hipóteses originais. Em que medida as soluções pensadas são efetivas na solução do problema? Em que medida o processo de investigação, de hipotetização e de intelectualização do problema promove soluções que funcionem? E o quinto seria a verificação que pode levar a outras circunstâncias posteriores. Ou seja, quais são as melhores soluções para aquele problema. O método de ensino, neste caso, mais adequado, seria a resolução de problemas. Vocês estão vendo que eu estou puxando a sardinha completamente para a minha brasa, né? Ou seja, é um olhar de Dewey no sentido de que a experiência e o método da experiência vai favorecer o desenvolvimento do pensamento. E o desenvolvimento do pensamento no sujeito vai se dar pela resolução de problemas, pelos desafios que eu promovo, pelas experiências que eu promovo, e que o aluno vai conseguir, o estudante, o indivíduo, vai conseguir resolver aquelas situações. Para ele, então, a educação escolar, ela tem que favorecer o desenho de experiências reais, para que o estudante resolva problemas práticos. Educar é estar em constante reorganização e reconstrução da experiência. Educar é envolver o sujeito num processo de vivenciar. É claro que essa reconstrução ela vai ser adicionada ao significado da experiência e ela aumenta a capacidade de direcionar o curso subsequente das experiências. Ou seja, um conjunto de experiências me capacita a resolver, a me envolver em experiências com maior nível de complexidade no futuro. Ele vai dizer que isso implica envolver processos educativos dos processos sociais em uma comunidade democrática. Isso quer dizer que o processo tanto se dá no indivíduo, que desenvolve seu conhecimento, assim como nos processos sociais que envolvem grupos de indivíduos. Eu não faria uma aproximação entre filogenia e ontogenia, porque eu acho que seria um pouco muito, né?
a gente extrapolar aqui para uma abordagem piagetiana, mas eu acredito que envolver o sujeito em processos educativos, em processos sociais, claro que vai ampliar a capacidade de democratização dessa comunidade. Como já foi dito, educar é ampliar a construção, reconstrução da experiência, né? Capacitando as pessoas a resolver os desafios pessoais e os desafios sociais. Aí ele vai falar mesmo numa questão de experiências geracionais que vão capacitando, né, as novas gerações a resolver os problemas. Bem, a educação é a reconstrução e reorganização constante da experiência que se dá no sentido da experiência presente e aumenta a capacidade de direcionar o curso da experiência subsequente. A experiência, ela não é estanque, ela está num fluxo do processo de desenvolvimento. Para isso, ele desenvolveu um laboratório escola, e esse laboratório escola que ele desenvolveu, tem vasta literatura sobre isso, tinha como principal foco a ideia de um lugar de se experienciar. Tem algumas fotos, eu devia ter recortado e colocado alguma aqui, das escolas, né? Certamente as escolas, enquanto laboratório de experiência, não tinha esse formato de cadeiras filas, né? Não era uma escola em que o professor falava e o aluno ouvia, não tinha os elementos de uma escola tradicional, mas era aquela no qual o professor tinha que criar um ambiente onde as atividades da criança envolvessem situações problemáticas, que exigissem dessas crianças a utilização de conhecimentos teóricos e práticos, não da ciência, da história, da arte, para resolver situações. Situações essas que podem tanto ser disciplinares quanto interdisciplinares, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas é bem numa perspectiva do laboratório escola, né? Da ideia de uma escola enquanto um laboratório de experiência. E não vai ser uma escola formatada, né? Como prisões, conventos, e a gente pode usar alguns teóricos para discutir isso, não vou falar disso também, mas é bem a ideia da escola enquanto laboratório. A escola não deveria definir um programa com base no que o aluno seria no futuro, porque é o presente que importa. É o presente, é aquela experiência escolar vivenciada que é elemento de constituição da formação. Ele vai dizer, então, de uma perspectiva de educação progressiva e progressista, né? Centrada na criança, na sua liberdade, na sua iniciativa e na sua espontaneidade. A experiência era compreendida com base em dois princípios. A ideia de continuidade, que está relacionada a um processo progressivo, e a interação em relação às experiências do passado do indivíduo com o ambiente atual e no sentido de seu desenvolvimento, de uma interação, inclusive no sentido democrático e social. Bem, eu espero que tenha ficado claro os preceitos do que a gente está chamando de experiência. Experiência é aquilo que se propicia dentro da escola para o desenvolvimento do estudante. Essa experiência está focada no fazer, está focada na atividade, está focada nos interesses, na liberdade. É uma educação progressiva que se dá como um processo de desenvolvimento, ela é progressista porque ela quer romper com quadros, naquele momento histórico, a gente podia classificar como uma escola tradicional. Tá? Então, esses conceitos, eles são ainda hoje muito desfalados, muito discutidos. A gente tem conceitos de escolonovistas, mesmo que ninguém se arrisque a dizer que é escolonovista, né?
focados na ideia de construtivistas, de ensino ativo, né? Da ideia de aprender a aprender, da ideia de ensino por investigação, da ideia de resolução de problemas. A gente tem, eu diria, um perfil amplo de tratamentos pedagógicos fundamentados na ideia de experiência, do quanto a experiência é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes. Bem, mas como é que a gente pode desenvolver experiências a partir de quadros estáticos de formação, né? Às vezes, quando a gente vai discutir um pouco essa coisa com o professor, ele vai dizer assim, tá, mas como é que eu vou propor uma experiência que extrapole o conteúdo que eu tenho que trabalhar? A experiência, ela não está restrita ou ela não está guardada numa caixinha disciplinar, né? A experiência é a experiência. Se a experiência do aluno vai ser observar a quantidade de chuva, né, que tem caído nos últimos tempos, que seja por meio da análise de gráficos do índice pluviométrico de uma determinada cidade, ou que ele mesmo tenha uma estação meteorológica, né, na escola, no município, e que eles estão coletando os dados, estão analisando os dados, efetivamente, não dá para dizer que aquilo é focado numa disciplina. Aquilo é assunto da química, ou aquilo é assunto da física, ou aquilo é assunto da geografia, ou aquilo é assunto... Né? Aquilo é uma experiência. E como experiência, ela vai ter uma abordagem interdisciplinar. E aí talvez a gente entre num grande dilema dos professores. Mas como é que eu vou trabalhar interdisciplinarmente com meu aluno? Como é que eu vou trazer experiências e lidar com experiências quando eu tenho uma formação disciplinar? A gente tem discutido muito isso, a gente já sabe das nossas dificuldades em lidar com a experiência interdisciplinar ou com a atuação interdisciplinar do professor, mas eu acho também que a gente já desenvolveu algumas certezas, né? Acho que algumas delas eu recortei a partir desses dois autores aqui, que é da Fazenda e da Silva. A Fazenda vai dizer assim, que ela entende a interdisciplinaridade como uma ação que depende de uma atitude, de uma postura em relação ao conhecimento. O que, por sua vez, pressupõe a substituição de uma concepção fragmentada pela unidade do ser humano, que representa um universo de saberes, que heterogêneos, múltiplos e evolutivos. Uma postura em relação ao conhecimento, ela colabora, ou uma postura aberta de compreender que não necessariamente eu sei tudo, mas que eu estou aberto a compreender o conhecimento e que conhecer é experienciar, pode nos ajudar nisso. Porque essa concepção, ela vai nos permitir uma reflexão sobre a necessidade de conectar conhecimentos de diferentes áreas. Estabelecer uma comunicação capaz de conferir sentido ao que a gente sabe. Uma proposta de interconexão que torna possível uma relação entre ciência e tradição, entre o sujeito, o objeto e o conhecimento produzido, bem como entre o corpo, a mente e os sentimentos. Se eu quero experienciar e se eu quero promover experiências, essas experiências serão interdisciplinares por natureza. Obviamente que para eu poder olhar para o objeto, ter uma relação com o objeto interdisciplinar, não quer dizer, essencialmente, que a minha formação será. Nenhum de nós
eu acho que poucos de nós, consegue constituir uma formação interdisciplinar, né? A formação interdisciplinar, ela não vai, e mesmo se ela acontecer, ela não vai negar as especificidades e a objetividade de cada conhecimento. Ela não anula as disciplinas, mas se caracteriza, acima de tudo, pela intensidade de trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real entre as disciplinas e um projeto específico. Ou seja, mesmo eu sendo química e tendo um olhar sobre o objeto que pode tender a ter mais propriedade sobre conceitos e conhecimentos químicos, isso não me impede de ter uma relação interdisciplinar com esse conhecimento, de tentar buscar ali, além do olhar químico, os olhares que as outras áreas de conhecimento podem me favorecer, e que envolvem não só as áreas afins, como a biologia, a física, mas também outras áreas, né? Como história, como a história dos sujeitos, a história daquela população que está sendo, por exemplo, afetada pelas chuvas nesse momento, ou o porquê que essas regiões estão sendo mais afetadas nesse momento, e aí envolve um conjunto de mudanças climáticas globais e um conjunto de elementos. A questão é aqui, mesmo que seja um dilema para nós, professores, termos nos formado disciplinarmente, isso não impede que a gente possa ampliar a nossa relação com o conhecimento e tornar a nossa atuação um pouco mais interdisciplinar. A gente pode tentar buscar formas de realizar isso, e é um pouco o que a gente vai tentar falar daqui a pouquinho. Bem, aí eu tinha esse material, eu só vou mostrar, só para mostrar como é complicada, às vezes, essa questão, né? Em termos dos cursos de licenciatura no Brasil, em 2023, né, nos dados do MEC, coletados em 2023, a gente tem 472 cursos de licenciatura em Química no Brasil. Desses, pode ser considerado um curso interdisciplinar. Em termos de ciências naturais, nós temos um total de 72 cursos. Desses, há ênfases, né? Química, física, biologia, alguns química, física. Os que se intitulam verdadeiramente interdisciplinares são 8, e desses 2 eles são chamados, se colocam como interculturais. Então, quer dizer que a interdisciplinaridade, aquela que para alguns seria essencial existir na formação, para que ela fosse transformada na ação docente, ela é muito pequena, né? Tanto em cursos de química, o universo de 472, eu consigo localizar com essa característica, e de 72 cursos de ciências da natureza, eu consigo localizar em torno de 10. Desses cursos, 16 são à distância. Os presenciais, né, daqueles cursos que podem se considerar, né, dos presenciais, a gente teria, então, um total de 18 cursos de licenciatura. Um desses cursos é em Ciências da Natureza, Ciências Biológicas e Química, no IFRS. Aqui é a realidade do Rio Grande do Sul, né? Então, as instituições mais antigas, mais tradicionais, vamos chamar assim, elas têm ofertado muito pouco cursos com características interdisciplinares, né? E a gente tem os IFES tentando buscar este padrão. Eu acho que isso é importante, não é tão importante, mas dá para a gente ter uma noção do quanto a gente tem uma massa de professores sendo formados disciplinarmente, mas sendo cobrados deles, ou sendo colocados
para esses professores a necessidade de uma ação mais interdisciplinar. Para mim, isso é uma dicotomia, para mim, isso é um desafio que o professor acaba tendo que resolver. Então, como promover uma interdisciplinaridade quando a formação é estritamente disciplinar? E de qual interdisciplinaridade a gente está falando? Bem, parece que é preciso a gente pensar na interdisciplinaridade como uma forma de olhar para esse conhecimento, como uma forma que nos ajude a estruturar o processo formativo. Me parece que é muito difícil romper com cursos disciplinares, haja visto o universo que eles ocupam neste momento. Mas é possível pensar em elementos que estruturem a formação num sentido mais interdisciplinar, superando essa limitação da aprendizagem disciplinar por meio de algumas estruturas integradas de conhecimento, seja elas em termos das metodologias, dos procedimentos ou das epistemologias. Por quê? Esse conhecimento disciplinar é elemento indispensável se eu quero trabalhar interdisciplinarmente. Me parece que mais do que ter um conhecimento interdisciplinar, o que parece que vai ser impossível, é preciso ter conhecimento disciplinar, mas ser capaz de se mobilizar numa interação ou numa abertura interdisciplinar para compreender as experiências que vão ser proporcionadas. Conclui-se que as experiências enriquecedoras de aprendizagem, conhecimento prático e pesquisa, que orientam os alunos na produção e compartilhamento do conhecimento, podem ser contribuições numa perspectiva de projetos integrados na formação profissional. Projetos integradores, eles têm o objetivo de um trabalho integrado e interativo, que permite a professores e alunos visualizarem o conjunto de ações interconectadas de natureza abrangente e livres de qualquer visão fragmentada. Então, superar a fragmentação da visão é um exercício de buscar projetos que integrem disciplinas. São esses projetos que superam disciplinas que vão favorecer a superação dessas fronteiras conceituais que a gente tem nesse momento. O que são esses projetos? Eles aparecem nas normativas de formação de professores no Brasil. Já esperava-se que esses projetos integradores existissem dentro dos cursos, já se esperava, pela força da lei, que esses projetos constituíssem eixos centrais dos cursos de formação, mas a gente acha que eu acho, pelo menos, que eles ainda são pouco efetivos, no sentido de integrar os conhecimentos teóricos ou práticos das diferentes disciplinas. Eles deveriam favorecer uma forma de desenvolver as competências necessárias para o exercício do ensino, tanto em termos de planejamento, quanto de realização da atividade, quanto de avaliação dessas atividades. Deveria promover o trabalho em equipe, deveria promover competências na resolução de problemas complexos e de aplicar esses conhecimentos nas atividades práticas. Mas como que o sujeito vai conseguir realizar essas tarefas aqui, né? Ou essas competências, se ele não realiza isso na sua formação? Talvez esse seja uma forma de a gente dizer assim, olha, as formações têm que promover mais integração e permitir que as diferentes disciplinas se articulem melhor. Bem, na educação básica, me parece que
a elaboração de projetos integradores é um desafio ainda maior, né? É maior ainda por quê? Primeiro, porque o professor da educação básica não vivenciou, na sua graduação, essas práticas integrativas. Superar, então, essa visão fragmentada e atuar de uma forma integrada na educação básica é complicado para esse professor. Mas, ainda assim, eu acho que é possível que ele consiga realizar isso. Efetivamente, ele precisa de algumas possibilidades práticas, né? Que ele precisa estar em contato com outros profissionais, especialistas em suas disciplinas, que ele possa ter experiências interdisciplinares no seu curso, para que ele possa conseguir lidar com essas experiências na sua sala de aula quando ele se tornar professor. É a partir disso que ele vai conseguir realizar essa tarefa na escola. Claro que isso passa pela formação, pela pesquisa, passa pelo trabalho e passa principalmente pela mobilização de situações, de experiências na sua vida diária e na sua vida prática, como um processo de aprendizagem progressivo e de potencial criativo. Aí talvez a gente, com essa frase aqui, meio que retorna... Meio que retorna, eu não consigo marcar sem clicar para fora, enfim. Nos ideários da ideia de experiência para Dewey, né? Então, o que eu estou tentando retomar é que o conceito de experiência, ele é central se eu quero trabalhar de forma interdisciplinar integrada. Não é possível, né, trabalhar de forma interdisciplinar, como é apregoado nos currículos, é apregoado nas conferências, é apregoado nos artigos, se eu não faço isso a partir de experiência. Conceitos até podem mobilizar olhares interdisciplinares, mas experiências são inerentemente interdisciplinares, e é por isso que essa defesa está sendo feita aqui. Como é que os professores enfrentam os desafios de trabalho interdisciplinar e quais são as estratégias possíveis? Eu vejo que os professores, eles realizam isso, mesmo porque a ação dos professores das séries iniciais e do ensino fundamental 1 é interdisciplinar, é unidocência, né? E os professores investem nisso ou buscam esse trabalho interdisciplinar por meio de projetos, né? E aí há uma série de teorias, de teóricos que a gente pode usar para fundamentar o trabalho com projetos. A gente tem o Zabala, a gente tem o Hernandes, a gente tem uma série de autores traduzidos para o Brasil e outros tantos não traduzidos para o Brasil, que nos ajudam a promover experiências na estrutura pedagógica de projetos que possam, sim, favorecer o trabalho interdisciplinar. A maioria das experiências que a gente encontra relatadas são trabalhos em projetos. Projetos que se convertem, faltou aqui uma setinha nesse meu slide, que se transformam em experiências a serem vivenciadas pelos estudantes. Eu acho que tem um valor enorme a ideia de projetos. No ensino fundamental 2 e no ensino médio, os projetos já são um pouquinho mais dificultados. E eles são dificultados por quê? Porque é pluridocência e o professor acaba não conseguindo estabelecer parcerias e diálogos que permitam
que projetos sejam tratados interdisciplinarmente, ou seja, que ele componha com seus colegas das outras diferentes áreas para realizar e desenvolver o projeto. Por isso que a gente tem focado muito na ideia de resolução de situações problema, sejam esses problemas práticos ou problemas teóricos. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. Adoraria que tivéssemos uma plateia para ter uma pergunta agora, mas eu acho que não vai rolar, né? Então, sigamos. Bem, a gente tem trabalhado há muitos anos com formação de professores. A formação de professores, para mim, sempre foi o lugar em que o professor consegue conversar com seus colegas, ou que ele consegue promover ou tentar promover ações de pensar interdisciplinarmente sobre os objetos, sobre as experiências. Esse artigo que está aqui do ladinho, que eu estou indicando, é um artigo onde eu retomo experiências que foram realizadas desde 2007, entre 2007 e 2019. Essas experiências que estão vinculadas a ações de extensão, e nesse documento, eu falo um pouco de como que nós fomos, ao longo do tempo, produzindo experiências com professores sobre resolução de problemas e investigação científica na educação básica, ou seja, nas salas de aulas desses professores. Apesar dessa experiência, que correu até 2019, em 2020, com a pandemia e com tudo que aconteceu, a gente teve que mudar um pouquinho o eixo. E aí nós fomos trabalhar com o ensino remoto, né? Ou seja, fomos trabalhar com grupos de formação de professores que ocorreram no ensino remoto. E foi uma experiência muito rica, né? O curso, ele adotou o mesmo nome, né? Curso de formação de professores de ciências naturais para abordagem de situações-problema e investigação científica na educação básica. Nos anos de 2020, 21 e 22, a gente teve um total de 481 professores inscritos nos cursos. Destes, foram selecionados 258 cursistas. O número que conclui o curso é um pouco menor do que bastante menor do que 258. Mas a gente não vou me preocupar com isso, porque o que eu quero compreender é quem são esses professores, eu quero falar um pouco de quem são esses professores que estão buscando resolução de problemas, que estão buscando uma capacitação para promover um tratamento interdisciplinar das experiências, ou para trazer experiências, sejam elas experiências práticas ou experiências conceituais para suas salas de aula. Majoritariamente é do sexo feminino, né? São 75% dos professores que foram inscritos nas edições dos últimos 3 anos eram de sexo feminino. Eles também são oriundos de diferentes lugares do país, exceto Alagoas, Acre, que não tivemos cursistas inscritos, né? A maioria é do Rio Grande do Sul, eu acho que tem a ver até com como a divulgação é feita e a quem a gente consegue alcançar, né? A maioria desses professores que buscam esse tratamento, ou que buscam estratégias metodológicas para lidar com as suas salas de aula, são de ciências da natureza ou ciências biológicas. A gente tem menos físicos, menos biólogos, não, biólogos temos também, mas menos químicos e físicos, um grupo grande também de pedagogos, e a gente tem um grande número que não informa, e os outros que informam outras formações gerais. Pessoas que têm outras formações e que estão atuando, muitas vezes, na educação básica. A maioria deles
tem graduação e especialização, a gente tem, sim, um crescimento das especializações, a gente pode verificar que as especializações não necessariamente são nas suas áreas específicas, né? Não necessariamente um físico está fazendo uma especialização na área de ensino de física, mas a gente tem poucos doutores e poucos mestres. A gente tem também esses professores atuando majoritariamente na escola pública, ou em dois tipos, vamos chamar assim, duas categorias, duas redes de ensino. A gente também tem professores com experiência no ensino fundamental, no ensino médio, poucos com alguma experiência no ensino superior, e também muitos que atuam concomitantemente em vários níveis. Com isso, eu acho que dá para vocês se situarem, né? Eu tenho perfil, eu estou no perfil, eu sou uma pessoa que estaria buscando me formar em termos de resolução de problemas ou compreender mais essa resolução de problemas. Eu acho que esse é um perfil meio clássico daqueles professores, e vou me arriscar a dizer isso, daqueles professores que estão interessados em transformar suas práticas disciplinares, clássicas e tradicionais, em práticas mais interdisciplinares, mais focadas nas experiências que eles conseguem propiciar a seus estudantes. E aí vocês podem se sentir mais ou menos dentro desse perfil. Vocês que irão ver esse vídeo depois, né? A maioria desses professores sabem bem ou tem notícia do que é aprender a aprender, tem notícia do que é promover experiências práticas, promover atividades que envolvam o estudante numa perspectiva mais ativa, né? Tanto que eles mostram conhecer e utilizar, mesmo que não com tanta segurança, um conjunto de abordagens mais ativas, né? Este é o grau de concordância que vai de 0 a 5, tá? Quanto mais próximo de 5, maior a concordância do professor. Então, parece que a maioria desses professores que buscam os cursos e que estão interessados em promover atividades focadas, né, nas abordagens ativas, eles não realizam muitas visitas a indústrias e etc. Mas eles, sim, estão trabalhando em grupos nas suas salas de aula. Eles estão, sim, buscando exemplos, experimentos para ilustrar as suas aulas. Eles estão, sim, incorporando as experiências vividas por outros professores nas suas próprias experiências. Eles utilizam a problematização para promover ensino-aprendizagem. O que os dados nos mostram é que o professor ele está buscando alternativas ao seu ensino tradicional. E à medida que ele realiza cursos de formação e que ele busca transformar a sua ação tradicional, né? Eles têm também essa noção, olha, quando perguntado se a maioria das minhas aulas são expositivas, eles concordam, de certa forma. Não há uma concordância total, mas eles têm, sim, 3,33 aqui, que coloca isso, né, como uma das principais estratégias metodológicas que o professor usa. Apesar de também narrarem que utilizam jogos didáticos, que trabalha com atividades interdisciplinares. O que eu concluo é que o professor ele tem buscado. Me parece que ele não se sente seguro para afirmar
diretamente, né? Que ele faz um trabalho interdisciplinar, que ele propõe atividades investigativas, que ele produz o ensino ativo, que ele promove resolução de problemas, que ele traz para a sua sala de aula uma experiência focada na realização de atividades práticas pelos estudantes. Isso parece que não há firmeza na sua visão sobre si próprio. Mas me parece que ele tem, sim, elementos, mesmo que ainda superficiais, sobre quais abordagens poderiam promover essa experiência e essa interdisciplinaridade. Uma coisa que esses professores são levados a fazer ou a elaborar durante o curso de formação é a produção de problemas. Por que essa tem sido a abordagem do grupo? Porque me parece que um dos maiores problemas para que o professor possa realizar experiências é que ele se sinta seguro na estruturação dessa experiência. É claro que para a Dewey, quanto mais livre a experiência for, melhor. Mas ainda nós não rompemos com o nosso controle sobre a ação pedagógica. Então, se o professor é capaz de produzir problemas e ele é capaz de atuar nessa experiência, conduzindo essa experiência, ele se sente mais confortável para utilizar a abordagem. E é por isso que o que a gente realiza é levar esse professor a elaborar situações problema que ele possa utilizar na sua sala de aula. A gente tem um conjunto de experiências, né, já apresentadas ou constituídas, que estão nesses endereços e que vocês podem visitar, né? Posso disponibilizar também para a equipe a apresentação, o conjunto de slides, de maneira que vocês possam ter acesso aos links, né? Mas, ao longo desse tempo, esses 200 e poucos professores, não são todos que conseguiram terminar o curso, também não foram todos que conseguiram elaborar problemas, mas uma parte significativa deles produziu problemas relacionados à experiência de diferentes elementos, tá? Desde casos focados em conhecimentos biológicos, a situações que a gente pode chamar focadas na questão de questões ambientais, lixo, polímeros, e assim uma quantidade enorme de materiais. Esses materiais, a gente está querendo categorizá-los ou analisá-los de uma forma um pouco mais estruturada, mais sistemática, já que são muitos problemas que foram produzidos ao longo desses 3 anos. Aqui é da edição de 2021, né? Temos alguns problemas também focados, são vários, né? Fiz só um recorte aqui da tela do Padlet, que é uma ferramenta que os professores usam bastante, então é por isso que a gente está usando ela aqui, tá? E de 2022 também alguns dos problemas que foram formulados pelos professores. Bem, qual é... Eu acho que eu comi uma transparência aqui, então eu vou voltar aqui na frente, só para ela estar marcada aqui no que eu quero dizer. Qual é o maior problema que a gente observa nesses professores que produzem problemas? Muitos têm muita dificuldade de dar continuidade à utilização dessas experiências nas suas salas de aula. Por isso que a gente tem tentado continuar o processo de formação, continuar promovendo experiências de formação que ajudem a consolidar nesses indivíduos a clareza, o desejo e a mobilização por atuar de forma interdisciplinar e, principalmente, de forma prática na sua sala de aula. É um desafio enorme. Essa semana mesmo, alguém me perguntou, mas como é que eu consigo que os professores, depois que fizerem o curso, depois que encerrarem o curso, continuem
buscando essa experiência, esse desenvolvimento de experiências interdisciplinares nas suas salas de aula? A minha resposta foi meio triste, mas eu vou dar aqui também. A gente não tem como garantir o desejo do outro. O que a gente tem como fazer, ou a gente pode buscar fazer, é tentar promover cada vez mais ações que permitam a esse professor se manter desejoso, mobilizado nesse tipo de experiência docente. Para que ele pudesse realmente realizar isso de uma forma mais sistemática, a gente teria que ter no Brasil uma política pública de formação continuada de professores que desse sustentação a um trabalho dessa natureza. Eu acho que a gente está ainda patinando nisso no Brasil, é lastimável, eu concordo, mas eu também acho que, mesmo que uma andorinha sozinha não faça verão, ela incomoda muita gente, né? Então, por isso que acho que a gente deve focar e deve continuar buscando formações que articulem a experiência a partir da formação continuada de professores. Aqui tem um pouco da literatura que eu utilizei, depois vocês podem lançar mão desse material, se quiserem se apropriar um pouco. Ler Dewey não é uma tarefa muito simples, ele tem uma vasta literatura, eu coloquei dois textos aqui, né? Alguns deles têm os leitores do Dewey, que é o caso do Ruiz, né? Ele faz uma leitura do Dewey. Talvez o Dewey seja muito lido no Brasil em termos ou muito trabalhado no Brasil em termos da questão do conceito de democracia e relação educação-democracia, ou experiência-democracia, que eu acho muito importante. O conceito de interdisciplinaridade, eu acho que a Ivani Facenda é uma boa teórica que a gente pode utilizar, há outros tantos tão bons quanto. Então, a ideia é que vocês possam, já que a gente não tem um espaço para perguntas aqui, né? Vocês vão ver isso aqui depois, eu já estarei fazendo outra coisa, que a gente possa, quem sabe, por meio da literatura, estabelecer algum diálogo. E também a equipe, né, do curso, se quiser estabelecer algum momento de diálogo que a gente possa estar, eu fico à disposição. Peço desculpas, né, por esse problema que ocorreu, eu fiquei doente, não pude fazer a live no dia adequado, mas eu espero que a discussão tenha mobilizado o interesse e tenha mobilizado o desejo por compreender um pouco mais sobre a questão da experiência, a sua natureza interdisciplinar, o desafio de implementá-la na escola e o quanto ela pode ser propulsora da aprendizagem do aluno e de um processo de democratização da escola pública, ou da escola nesse país, que a gente ainda identifica falhas nesse processo, né? Até por isso nós temos escolas de excelente qualidade e temos escolas ainda que precisam de muito apoio para melhorar a sua qualidade. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Flávia, pela tua fala, mas antes da gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, porque tu comentou sobre a tua preocupação, né, e falou, vamos deixar isso para um outro momento, então eu queria retomar. Tu traz coisas que são, de certa forma, antigas, né? Traz coisas dessas, o teu segundo slide lá era das crenças escolonovistas, né? Mas tudo isso parece tão atual. A gente segue discutindo essas questões, a gente segue falando, né, da importância da formação integral dos estudantes. Por que essa lacuna tão grande para uma apropriação e para uma mudança nesse processo?
Por que a gente ainda enfrenta isso? Eu vou trocar aqui, porque eu esqueci de trocar, né? Ah, tá. Para mim, essa lacuna, ou essa defasagem entre o que a gente conseguiu construir teoricamente, o que nós, em termos de humanidade, entende? Que a humanidade construiu ao longo dos últimos 100 e tantos anos, 150 Sim. anos, sobre o processo de aprender, sobre o processo de ensinar. Por que isso não se converteu no Brasil e em muitas partes do mundo? Não é só, né? Não é um problema nacional. Você está aí na Espanha, sabe que eles também têm esses problemas, né? Por que isso não se converte numa prática pedagógica? Ou por que essa prática não está disseminada? Porque ela não é a maioria. Por que pessoas que, às vezes, já ouviram falar sobre essa prática não conseguem implementá-la? Ou conseguem implementar com lacunas? Eu acho que isso tudo tem a ver com uma decisão política. Para mim, isso é decisão política. Ela é de uma política nacional, mas ela é também de uma política individual. Como é que o professor, enquanto sujeito político, ou sujeito que atua profissionalmente e politicamente, nós estamos falando aqui, não é política partidária, de uma escolha de um ou de outro, nós estamos falando de qual é a minha posição diante da minha profissão e do meu fazer, e da importância desse fazer para o meu grupo social. É disso que nós estamos falando. Eu acho que a gente teria que ter uma política nacional de formação de professores e teríamos que fortalecer o sentimento da política individual desse professor, que ele decidisse optar por práticas que fossem mais experienciais e mais democráticas, mais ativas, mais interdisciplinares, né? E que ele tivesse suporte do governo, das entidades, das escolas, para esse movimento. Eu acho que a gente... Eu odeio falar isso. Seria um pacto social no sentido de se qualificar esse processo, rompendo definitivamente com um conjunto de práticas que são do século XVII e XVIII e que ainda reinam na ação pedagógica do professor. Sim. A gente não tem mais muito tempo, né, Flávia? Mas como tu disse, no ensino fundamental 1, essas experiências ocorrem de forma mais natural, até em função da unidocência. No ensino fundamental 2, já com alguma dificuldade, no ensino médio, então, a coisa fica muito difícil, e aí se parte, eu falo como química, né, da experiência, muitas vezes como simplesmente... realizar roteiros experimentais prontos, né? E achando que o aluno está promovendo experiências, mas não é uma experiência nesse conceito que a gente abordou na noite de hoje. É uma experiência, normalmente não é uma experiência interdisciplinar, não é uma experiência que tenha as etapas do método, ou seja, que permita com que o aluno investigue, crie hipóteses, analise essas hipóteses, teste essas hipóteses, elabore conclusões, socialize essas conclusões. Sim. Roteiros de prática normalmente são receitas Sim. que não envolvem desenvolvimento do pensamento, envolvem treino de procedimento, muitas vezes. Treino de procedimento, mas não desenvolvimento de pensamento. Então, do ponto de vista, é uma experiência, mas é uma experiência que, como ela é pedagogicamente formatada, ela é uma experiência restrita
que não vai conseguir permitir desenvolvimento do pensamento. Eu diria que é uma experiência frágil, né? Sim. Que pode ser lúdica, pode ser interessante, legal, mas não necessariamente promove desenvolvimento do pensamento do sujeito. Sim. Então tá, Flávia, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos ficar bem contentes pela disponibilização do material também. Acho que os Padlets com vários problemas também podem servir de suporte, né, para que os cursistas acessem e tenham ideias. A ideia aqui no LabPad, como sempre, não é só ampliar o repertório intelectual, né, dos participantes, mas também movimentar experiências educativas no espaço escolar. E talvez esses problemas, né, não só os problemas, mas todo o material do Padlet pode auxiliar nesse sentido, né? Então, Flávia, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço e eu fico à disposição para quem quiser me escrever. Ali no último slide tem, né, meu e-mail. Quem quiser perguntar alguma coisa, quiser conversar, pode escrever. Tá bem, Se então. eu puder, eu respondo. Show? Sim. Ah, não era isso. Peraí. Sim. Parar a gravação.